Olá, seja bem-vindo ao episódio 25 de Só Mais Uma Opinião sobre Ciência. Eu sou o Gabriel. E eu sou o Ricardo. E hoje nós trazemos novamente notícias que a gente escolheu, provavelmente recentes, no mundo da ciência, né, para discutir um pouquinho. O nosso quadro semanal divertido, certo? Sim. Só bom avisar o pessoal, quem achar que o Gabriel tá fanho, pode ficar tranquilo. É só rinite, é só que ele mora com gato, né? Só isso. Fazer o quê? Mas antes de a gente começar a falar das notícias, e antes que meu nariz comece a escorrer que nem uma torneira, vamos vender o nosso jabá? Bora! Nós somos originalmente um podcast, só mais um podcast sobre ciência. A gente lança episódios quinzenalmente, tá? Onde a gente sempre traz alguém aqui diferente para conversar um pouquinho sobre a pesquisa da pessoa, ou sobre qualquer outro tema que a gente ache interessante. A gente ancora os nossos podcasts no Anchor e o Anchor faz todo o trabalho de divulgação, então você encontra a gente no Spotify, Google Podcast e por aí vai. Se você quiser interagir com a gente está no Facebook, é só lá procurar o grupo e a página, né? Só procurar por só mais um podcast sobre ciência. E a gente está no Instagram também, no @sm1psc. Só a gente tem um asterisco enorme, porque a gente faz o nosso podcast quinzenalmente, só que talvez semana que vem não tenha, porque a gente não achou um convidado ainda. Sim. Mais importante do que nunca, siga a gente lá para a gente avisar se a gente encontrar alguém para conversar com a gente, senão a gente vai acabar não tendo. Mas a gente tem sempre Mande dicas também. Mandem dicas, é muito importante. Mas a gente tem os nossos vídeos. Isso a gente não falha toda semana. Então, por favor, se você gosta do nosso trabalho, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, dá like, dá dislike, comenta. Faz o que se faz no YouTube, né? Exatamente. Falamos do e-mail, falamos de tudo, né? E não falamos do e-mail, mas acho que se você fala com a gente Se você quer falar com a gente, tem outros meios mais úteis do que e-mail. A gente transcendeu a fase do e-mail. Beleza. Né? Tá certo, então. Então, vamos começar? Quem começa hoje? Bom, a minha notícia é sobre pele de sapo. A sua notícia é sobre o quê? É sobre Covid. Historicamente, normalmente começava com a notícia de Covid, né? Eu acho que a gente pode começar com Covid, porque o meu é pra terminar assim, em alto astral, mas com preocupação. Eu acho que a parte do Covid é só preocupação, né? Não, na realidade, o que eu vou trazer aqui é uma coisa até Boa? boa. Não sei. Se você tiver tido a notícia, vai ser boa, pelo Se não, tratamento não. que a gente vai dar. Se você não tiver tido a notícia, você vai achar preocupante, mas depois você vai descobrir que não é tão preocupante assim. Beleza? Eu escolhi uma notícia do Covid porque a gente tá ficando pouco sério nesse quadro ultimamente. É, eu não sei se a gente tá ficando um pouco sério ou se a gente entrou na fase de negação do Covid. Sabe? Não, é sério. Assim que começou a quarentena, pra quem assiste The Office, né, a série, o John Krasinski, que é o cara que faz o Jim, ele criou um canal no YouTube chamado, acho que é Good News, alguma coisa assim, onde ele dá notícias positivas. Desde que começou a quarentena, ele vai lá e faz alguns minutos de vídeo contando notícias boas, notícias felizes, que, que tipo, é só bom. É só legal e pra levantar o clima, né? Beleza. Ok. Mas tudo bem que eu acho que a notícia não é tão ruim, tá? Quer dizer, vamos ver. Eu vou dar primeiro o cenário catastrófico, né? Porque Nossa, eu acho que vocês vão ouvir isso em algumas vezes, ou já deve ter ouvido isso de uma forma catastrófica. Mas eu vou dar o cenário catastrófico com números, pra ver como o negócio, mesmo só colocar dados de verdade ali, já não fica nem um pouco catastrófico, tá? Eu acho que o pessoal já acompanhou, teve uma paralisação aqui na Europa, já faz um tempo, até já voltou, da vacina AstraZeneca, porque foram identificados alguns casos de coágulos ligados a essa vacinação.
necessariamente ligados? Ainda está sem dúvida, mas foi publicado um artigo agora na EMA discutindo um pouco desse assunto, né? Eu estou trazendo aqui também, depois a gente vai falar mais à frente, por causa de uma outra vacina foi suspensa agora nos Estados Unidos, então esse assunto também está em voga. Mas vamos entender o que está acontecendo, tá? Então, o que aconteceu na Europa foi que até o dia 22 de março, 62 casos foram relatados dos 25 milhões de pessoas que receberam a vacina da AstraZeneca, 62 casos de coágulo, ok? Então, dentre as 25 milhões de pessoas que foram vacinadas da AstraZeneca, foram identificados 62 casos, então a vacina foi parada, o pessoal fez os estudos e tudo mais, ok? Existe uma projeção, a pior delas, como eu falei, eu vou começar com os dados catastróficos, de que com o que foi identificado na Europa, existiria a possibilidade de que a vacina pudesse causar coágulo em um caso a cada 100 mil pessoas vacinadas. Ok? Então, assim, a notícia catastrófica é essa. A vacina pode causar coágulos. Ainda não está comprovado. A notícia catastrófica com números é: a vacina pode causar coágulos com uma estimativa de 1 em 100 mil pessoas que foram vacinadas. Ok? O pessoal... Isso é muito, isso é pouco. Isso é pouco, né? Isso é muito pouco. Calma que eu vou chegar lá. Certo? Só fazer uma comparação aqui, fazer uma ideiazinha rápida, ok? Pensar que foram paralisadas as vacinações por causa desses casos. Sim. E foram retomadas, ainda não finalizaram os estudos, mas a gente pode ver o porquê foram retomados. Nesse pior cenário, 1 em cada 100 mil, beleza, vamos aumentar essa conta. A cada 1 milhão, 10. A cada 10 milhões, 100. Ok? A cada 100 milhões, 1000. Ok? Digamos que a gente vacinou a população inteira do Brasil. Jogando a estimativa da população para baixo, 210 milhões, seriam 2.100 pessoas que poderiam ter coágulo. Quantas pessoas estão morrendo por dia no país? Atualmente por dia, está na casa de 3.500, 3.600 para mais. Em alguns dias batendo até 4.000, 4.200 que eu lembro de ter visto. Então, assim, quando fizeram essas primeiras estimativas, se retomou por causa disso. Pessoal, por exemplo, se de repente o pessoal para a vacina, e se a gente tivesse um governante com alguma coisa na cabeça, ele poderia pressionar para que, vocês não vão querer, passa pra gente. Porque, como eu acabei de mostrar, se de repente a gente fosse vacinado todo mundo com a AstraZeneca, com esse pior cenário, a gente teria 2.100 pessoas com coágulo, que não quer dizer morte, propriamente dito, né? Sim. Mas, de novo, essa foi uma estimativa, é a pior estimativa. Por exemplo, na Alemanha, isso daí é relacionado aos dados da Alemanha, né? De um caso a cada 100 mil pessoas. No Reino Unido, por exemplo, essa estimativa foi feita de um caso a cada 600 mil pessoas. É bem raro, né? Bem raro. É muito raro. E com essa variação de população para população, é muito complicado porque a gente está falando agora de o quê? Você tem uma quantidade absurda de pessoas vacinadas, como nunca se vê num estudo de vacinas normalmente, porque a gente produziu a pesquisa para produzir a vacina, já está testando a vacina em uma quantidade absurda de pessoas. Então isso nunca foi visto, né? Não existe um grupo de controle, não foram criados grupos de controle para esse tipo de coisa, então é muito complicado. Você tem índices de coágulo naturalmente causados por várias coisas. Para a gente conseguir isolar e realmente ter certeza de que a vacina que está causando é muito complicado, né? É muito complicado. Até porque, aí vamos lá, né? Por exemplo, para ter uma ideia de como esses números são poucos. Lembrando, no pior dos casos, 1 em cada 100 mil pessoas. Para mulheres que tomam anticoncepcionais orais, por exemplo, a taxa de coágulo devido ao remédio é de 4 casos por 10 mil pessoas. Maior.
Então, tipo assim, além de tudo, você tem que ficar pensando, porque tem remédios como esse, por exemplo, que pode causar coágulo também. Sim, Então, é tudo uma questão de. Você está vacinando muitas pessoas, naturalmente vão aparecer pessoas tendo problemas problema. de N coisas, né? E muitas coisas podem gerar coágulo. Até um dos dados que eu achei interessante que eles colocaram aqui, tá, que eu não salvei o dado, mas, por exemplo, a taxa de que pode causar coágulo da vacina, eu li essa frase, eu fiquei meio confuso. Aham. Ela é relativamente a mesma taxa de que heparina pode causar coágulo. Só que tem Nossa. um, não, só que tem um porém. Para Aham. que serve a heparina? Não sei, não conheço remédio pra gripe? A heparina é um anticoagulante. Nossa, tá. Então a chance de um anticoagulante gerar coágulo é a mesma que a vacina gerar coágulo, tá? É, tá na Faz muito mesma tempo. faixa da vacina. Então, tipo, é É, bizarro isso, né? sinistro. Então, Aham. tipo, nem Bem te pouco, né? ajudaria. Não, é muito pouco, é muito pouco. Isso tipo, a gente tá olhando pro limite, o que pode ser máximo, mas provavelmente é sempre mínimo, né? É, Então, então, mas. Pode falar, sim. pode falar. Não, Não, pode falar. eu só ia falar que o rolo todo, pelo que eu entendi da história, tanto né, da AstraZeneca quanto da Janssen, né? O rolo todo é que esses efeitos colaterais não apareceram nos testes, né? Então, o problema era esse. Eles pararam não porque teve o efeito colateral, mas porque o efeito colateral não era esperado. Porque, assim, eles tinham lá a classe de efeitos colaterais deles, né? E se por acaso algum daqueles efeitos colaterais aparecesse, ok, era. O efeito colateral acontece, né? Tipo, é remédio. Aham. Mas eu vi que o problema com esses coágulos era justamente esse, né? Não estava na lista de efeitos colaterais, né? A formação de coágulos. O que não é lá um grande argumento, né? Porque o grupo de teste da fase 3 ele englobava mais de 100 mil pessoas. Não sei, Gabriel, não sei. Então, tipo, não englobava. Tipo, assim, se englobasse, englobaria 100 mil pessoas. E como Uhum. a gente está falando de porcentagem, pode ser Já que, seria um. tendo 100 mil pessoas, você não vai achar nenhum caso. Você precisaria de uma amostra muito maior de 100 mil para conseguir medir isso daí. Que é o caso. Você tá agora com 25 milhões, você consegue medir 100 mil pessoas, né? Então, tipo, eles não tinham nenhuma amostragem para conseguir medir esse tipo de efeito. De qualquer Uhum. jeito, depois dessa correlação, vai ser solicitado que coloque a possibilidade desse, Formação de como é coágulos. que é, desse efeito na bula. Sim. A bula Que é o foi, que dá pra fazer, né? Que é o que dá pra fazer. sim, sim, né? Lembrando, quando você olha esses números, mano, assim, eu não faz nem eu pestanejar sobre Não. o. Não, assim, não tá muito fora de você pensar em reconsiderar. Você olhando esses números, você começa a considerar por que pararam de vacinar por causa disso. Porque, É, né? assim, precisava parar porque não era o efeito conhecido, né? E aí eles precisavam estudar o efeito. Agora que eles estudaram, ok, beleza, continua, é um efeito colateral. Muito raro, É mas é um mais efeito um. colateral. Exatamente, é mais um caso de protocolo do que qualquer É, outra coisa. Porque aí a gente vai ver, por exemplo, é, algumas pessoas que receberam outras vacinas também desenvolveram coágulos. uhum, Ok? Por exemplo, 3 pessoas na União Europeia desenvolveram após receber a Johnson Johnson, a vacina da Johnson Johnson, que é a Janssen, né? que é a Janssen. Não, é a vacina da Janssen, na realidade. É, Que é é da alguma coisa Johnson assim, né? Johnson. Não, a vacina é da Janssen, e a Janssen é da Johnson Johnson. Beleza, né? Uhum, Só que com esse número eles não conseguiram fazer uma correlação, então não paralisou. Nos Estados Unidos, já paralisaram a vacina da Janssen, exatamente por causa desses coágulos. Houve 6 casos de mulheres que tiveram coágulos nas 7 milhões de doses aplicadas. Então, é, tipo, é como você estava falando, é questão de protocolo. Porque, de novo, 6 casos em 7 milhões. é pouco. É pouco. É 0,00000, um monte de número de zero, né? Não, não dá nem. É 6 para 7 milhões, não dá nenhum por 1 milhão. De novo, né, a conta é a mesma, né? Só porque não estava na lista de efeitos colaterais deles, agora eles têm que
parar para dar uma pesquisada nisso, adicionar e basicamente é isso, adicionar e mais um efeito colateral, infelizmente. Adicionar, corre e segue, principalmente por causa da vacina, por ser a vacina da Janssen, porque a vacina da Janssen, junto com a da Moderna, são as únicas que são em uma dose só. Sim. E para os Estados Unidos isso está sendo usado estrategicamente. Olha só que coisa, um país que está vacinando estrategicamente, usando a cabeça. É, né? Que Porque coisa aí inesperada, né? Que coisa fora da nossa realidade. pois é, né, mano? Olha só que coisa. Tipo, os Estados Unidos está usando essa vacina exatamente nos lugares mais afastados, porque como lugares afastados é mais difícil você levar vacina, você leva uma vacina que no caso É de da uma dose Janssen, só, ela né? é mais fácil de transportar e você só tem que dar uma dose, né? Por exemplo, ela seria a vacina ideal para a gente aplicar nas tribos indígenas e nos indígenas, inclusive os que não estão nas tribos, que não estão sendo colocados como é, no grupo de preferencial. É, Teve uma o, matéria do Tocantins sobre isso. Isso é um é, absurdo. então, resolveria um problema que está tendo no Brasil, que é do pessoal que não foi tomar a sua segunda vacina, a segunda dose. Assim, ninguém sabe o motivo de algumas pessoas não terem ido, mas a gente tem um número crescente no Brasil de pessoas que não estão indo tomar a segunda dose. Não É, que está. essa matéria saiu ontem ou hoje, mas pode ter um revés nessa matéria. Estava sendo discutido isso no jornal que eu estava assistindo e algumas foi se perguntado a algumas instituições e pode ser que o problema não seja exatamente tipo assim esse alto número é um absurdo de fato. Tem pessoas que não estão tendo, então assim tem casos como eu estava assistindo eu estava vendo essa matéria na rádio. Aí tinha ouvinte de vários lugares, então eles vão mandando anedota, né? Gente que recebeu e-mail, gente que não recebeu e-mail, gente Aham, que chegou para receber a segunda vacina não tinha, que tá tendo bastante e tal. Só que um dos lugares que que tem esse número muito grande, principalmente lá em Manaus, aham. surgiu outra possibilidade, ainda coisa a ser verificada. Parece que o problema é o delay em se colocar Atualizar o no sistema. sistema. Atualizar o Isso. sistema. Pode ser. Mas é Foi. porque tem isso também, né? Assim, o Brasil não está aplicando a primeira dose e garantindo a segunda. O Brasil está aplicando dose. Então ele aplica ali a primeira dose, você marca no cartão, né, o dia que você vai retornar, e eles te ligam. Se tiver segunda dose, Então, você toma. a anedota normalmente não é o tipo de coisa pra gente usar, mas quando você tem um monte de anedota, você começa a ter uma amostragem, né? Sim, Você diria que o Plano Nacional de Vacinação está bem organizado? nossa, não. Não, a Não. primeira pergunta que viria, ué, a gente tem plano nacional de vacinação? Né? Não. Não, de fato, se tem um Tem. plano, mas não tem nada, não tem nada. E aí, tipo, como eu falei, eu tava assistindo na rádio e todo mundo, como é que é? E todo mundo. Pessoas de várias regiões estavam contando e realmente não existe padrão nenhum. Tem lugar onde o pessoal não tá carimbando, colocando a data. Tem lugar que a pessoa só tá falando verbalmente. Tem lugar que a pessoa recebe até e-mail, recebe notificação de várias formas. Tem lugar que tá recebendo e-mail atrasado. Então, tipo, nem a notificação de como que você vai voltar você tá sabendo, teve lugar, por exemplo, que buscaram pessoa na casa, foram notificar Sim. na casa e tal. Então, tipo, tá totalmente sem padrão isso daí. Eu posso contar o que aconteceu com meu pai, né? Que foi o seguinte, a prefeitura, ele mora em Atibaia, né? A prefeitura de Atibaia pede para você fazer um cadastro para eles, para a prefeitura deles, e um cadastro no estado de São Paulo. Você faz dois cadastros. Já não tá legal, né? Eles, segundo ele, eles ligam, né? E ligaram mesmo, tá? Tem que ser dito isso. Mas na segunda-feira foi dia 12 de abril, eles anunciaram que ia começar a campanha de vacinação para os idosos de 67 anos. Você via um monte de gente reclamando do tipo, olha, como vai começar dos idosos de 67 se o meu parente, né, inclua um parentesco aqui, tem 68 e não foi chamado ainda.
Então, assim, não estou defendendo nem criticando a prefeitura ou a pessoa, nada a ver. Mas estou contando uma coisa que está acontecendo, que pode estar acontecendo, entendeu? Então, assim, tem vários pequenos problemas com essa campanha de vacinação, né? Em todo É, lugar, né? Não é só teve. lá. Sim, teve um lugar, por exemplo, que você tinha que fazer o cadastro. Beleza? Pra chegar à segunda dose, o negócio estava marcado que você tinha que ir lá no dia e você Uhum. tinha que fazer o cadastro. Cadastro não é, tipo, fazer a solicitação de novo. No- E aí as pessoas chegavam e não podiam vacinar porque não tinha marcado pra vacinar. E tava Então, marcado na agenda, no cartão de vacinação. então Tipo, no caso do meu pai, ligaram para ele, dizendo para ele ir lá no dia X tomar, e na mesma ligação avisaram para ele, olha, a gente vai deixar marcado no cartão quando ele tem que retornar para a segunda dose, mas a gente liga avisando. Ou seja, ó, a gente está marcando aqui, mas deixa a gente ligar primeiro. Mas esse é o problema da questão da segunda dose. como eu falei, eu acho meio chateante só eles pararem, porque, de novo, é protocolo, né? Eu entendo ser protocolo e tudo mais. Uhum. Mas normalmente esse parada funciona muito bem se você está fazendo um processo de vacinação com um número baixo e tal. E aí aparece alguma coisa, beleza. É. Na escala que está fazendo, talvez esse protocolo deveria ter sido pensado um pouquinho melhor, sabe? Uhum. Porque de novo, pode investigar esses 6 casos. Se esses 6 casos forem comprovados ser culpa da vacina, ainda que dentre esses 6 casos eu não sei quantas pessoas morreram, que coágulo tá dando coágulo no cérebro. Isso daí É é bem perigoso. arriscado de morrer, né? É, É bem perigoso. Mas 6 casos em 7 milhões de vacinados é muito pouco, né? é muito complicado separar por causa desses 6 casos, porque se tiver realmente essa possibilidade, é uma possibilidade de morte assim muito muito É, pequena para se levar em é, consideração. entra naquela questão do bem maior, né? Sim, tipo assim, não é desvalorizando quem vai morrer, Não, né? Mas é óbvio que não. tipo. Não, mas é tipo, a gente tá no meio de uma pandemia em que você corre o risco de morrer saindo de casa. E nesse caso aqui, tipo, você morrer por causa de tomar a vacina é tão improvável quanto as mortes do Premonição. É, basicamente. Tão bizarro quanto morrer pela vacina é tão bizarro quanto morrer daquelas mortes que são trazidas no Premonição, porque É só absurdo, né? tipo, você tem uma carga de azar de parabéns. Sua carga de azar tá de parabéns. É tipo, Não tem o que eu possa fazer, né? Não tem o que eu possa fazer. exatamente. Bom, fechamos com o vídeo? Fechamos esse vídeo, vamos pro safo. Maravilha. Gabriel, a gente falou alguns vídeos atrás sobre utilização de pele de animal, né? Que a gente poderia usar, por Ah, exemplo, pele de cordeiro, não lembro se era cordeiro ou ovelha, para fazer sim, sim, documento, né? isso. E aí a gente começou todo um papo sobre usar pele para coisas que você podia fazer com pele. Você sabe para que serve pele de sapo? Ou melhor dizendo, de rã? Ok, de sapo eu diria que é um alucinógeno muito bom, Abraço, até onde eu Amorim, sei. né? De rã, gosto. Bom, Não, na realidade não gosto. Até onde eu sei, eu não comi a pele. Então, assim, já deixa um parâmetro importante. Desculpa, vou te interromper já. Da outra vez a gente falou assim, pô, porque tem que aproveitar tudo do animal e tal. De rã, aí você vai dizer, não, vai matar a rã só por causa. Mano, tem ranário. E se o problema for, tipo, tá matando só pra tirar a pele, manda a carne pra mim, que é uma delícia, bicho. É uma iguaria maravilhosa. não comi e não comeria também. Mas enfim, bom, um grupo de cientistas descobriu aparentemente uma nova utilidade para pele de rã. Foi um artigo publicado agora no final de março, exatamente no final de março, é 31 de março, na Science Robotics, sobre o desenvolvimento de máquinas vivas sintéticas a partir da pele de rãs. Sim, se você não entendeu, o pessoal está fazendo robô
robô. E a gente aqui não fecha com robô, com pele de rã. Nossa, nossa, É, calma, deixa eu digerir um pouco. Eu tava pensando que você ia no caminho do tipo, que nem pele de peixe, usar pra não, cicatrizar a pele, alguma coisa assim. Os caras estão não usando pra robô. para robô. Ah, a gente Bom, tá mais perto de um futuro cyberpunk, pelo visto. pelo jeito. Bom, os autores eles usaram as bolhas de célula da pele de embriões de rã para desenvolver umas máquinas vivas microscópicas. Essas máquinas vivas elas podem nadar, elas podem varrer, então elas, por exemplo, se você coloca elas num lugar com sujeira, elas limpam aquele lugar, elas basicamente rastejam ali, né, nadam e vão limpando aquela região. E sabe o que é pior? Elas podem. Pior. Pior pra quem, né? Elas podem se curar depois de um corte, elas se regeneram. Uh... Não, 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 Sabe? tá ficando cada vez mais bizarro esse negócio aqui. Peraí. Aí de novo. Aí eu penso, não, o cara vai lá e tira a pele pra colocar o robô por dentro da RAM, sabe-se Deus por quê? Não. Aparentemente não é só manter a pele viva, é criar a pele, desde da fase embrionária. Aí a gente já tá mais próximo, por exemplo, daquela pele do T-1000, velho. A pele do T-1000. Agora, Só sabe o que é. Não, mas piora. por Porque quê? Porque a essa. pele do T-1000 não regenerava. Também. Mas é porque essas máquinas vivas, os cientistas meio que não fizeram nada para transformar elas em máquinas vivas. Elas foram criadas por elas mesmas. O que os cientistas fizeram foi remover ali pequenos grupos de células-tronco da pele de embriões de rã para ver o que essas células fariam ali por conta própria. Elas foram separadas, né, em um embrião de sapo em crescimento e as células se organizaram em bolas. Elas foram se juntando em bolinhas e cresceram. 3 dias depois do começo do processo, esses aglomerados, essas bolinhas, que os cientistas chamam de xenobots, elas começaram a nadar, elas começaram a se mexer. Então, Não, cara, pera, mas aonde que entra o robô aí? Eu não tô vendo robô, eu tô vendo uma criação biológica bizarra. essas criações biológicas bizarras são os xenobots, são os robôs. Mano, ao Cauê ouvindo isso, bicho. Assim, é que eu acho que a palavra robô, né, você está pensando em máquina, esse tipo de coisa, elas são É, máquinas vivas, tá? São tecido, tá? é, Não é metal. beleza, só que por enquanto eles não estão controlando, né? Pegar e, por exemplo, produzir a partir de uma impressora 3D Não. células. Isso eles não vão fazer. Mas calma aí. Bom, então, 3 dias depois, os Xenobots, né? Que é o melhor nome, eles começam a nadar. E como é que eles nadam, né? Como é que essas estruturas se mexem? Bom, as rãs, elas têm tipo uns cabelinhos, né? Que são cílios na pele da rã. Eles não servem, eles servem basicamente para a rã para repelir patógeno. Tá? Elas espalham aquele muco e repelem ali o patógeno. Nos xenobots também existem esses cílios, só que são esses cílios que permitem que os xenobots eles se locomovam. São esses É cílios que tipo o fazem o flagelo do espermatozoide, né? Acredito que sim. O, um dos pesquisadores até fala, né, que esse é um grande exemplo da vida reutilizando o que está à mão. Porque os cílios não servem para isso, servem para outras coisas, né? Mas para os xenobots eles servem para o processo de locomoção. O cientista que participa disso, né, ele fica impressionado o tempo todo, né, ele dá algumas declarações, né, que são legais, do tipo, olha, esse não é um fenômeno que leva, uma evolução que leva centenas de milhares de anos, é um negócio que acontece na sua frente em 3 dias. Ah, Apesar de parecer uma estrutura bem complexa, isso é o mesmo, os xenobots eles não têm células nervosas, nem cérebro, então eles não têm nada Não disso. pensam, não sentem nada. Uhum. Cada xenobot tem ali mais ou menos meio milímetro de largura, então é bem pequenininho. E, e eles vão nadando, cara, eles vão limpando uma determinada região. Tá? Se o nosso editor muito bem remunerado conseguir e não tomar um strike do YouTube,
deve aparecer um vídeo dos Xenobots se mexendo. Tá? E o que eles fazem é justamente isso, tá? Eles são colocados numa placa, né, com partículas de óxido de ferro, e conforme eles vão nadando, eles vão limpando, né, eles vão fazendo caminhos nesses detritos. Como eu falei, né, eles se regeneram, então eles podem se curar depois de serem cortados. E isso é muito legal, porque para se regenerar eles se fecham de volta nas formas esféricas e depois saem curados. Os cientistas ainda não definiram muito bem os fundamentos da vida dos Xenobots, eles estão estudando para saber como é que esses bichos se formam, mas eles já sabem algumas coisas, que, por exemplo, esses bichos conseguem viver cerca de 10 dias sem comida. Eles não precisam de alimento por 10 dias e sobrevivem. Quando eles são alimentados, né, e aí eles foram alimentados em laboratório com açúcar, eles vivem por mais tempo, né, até 4 meses. Porém, eles não crescem. E é legal que um dos autores, né, o Doug Blackstone, que é o principal, ele fala, né, eles fazem coisas realmente interessantes se você cultiva eles. Cara, é um começo de todo filme apocalíptico, é isso. Nossa, olha que interessante o que esse robô faz quando a gente cultiva ele. Bom, apesar de interessante, né? Não está muito claro para que servem esses Xenobots, se eles servem para alguma coisa. Também, todo começo de filme de destruição em massa começa assim, olha, a gente criou essa coisa e a gente não sabe para que serve. Mas vamos ver, né? Mas a princípio, esses Xenobots poderiam, né, limpar cursos de água, artérias ou outros pequenos espaços. Por causa dessa coisa que eles nadam e vão limpando mesmo, né? Assim, um olhar um pouco mais otimista, né, dado por esse pesquisador, ele fala que de uma forma mais ampla, né, esses organismos podem conter, de maneira até mais teórica, né, conter lições sobre como os corpos são construídos. E aí, é claro, né, você olha assim da parte mais teórica, né, não tanto aplicado, né? Porém, a gente está criando novos organismos, certo? Ou a gente não, né? Eles. Eu não tenho parte com isso. São eles. Quando você começa a criar esses novos organismos, você começa a ter umas questões éticas. Lembrando, são produzidos a partir de células-tronco. E, gente, células-tronco já deu uma chupada danada alguns anos atrás, né? Então, um pesquisador de ética digital, né, da Universidade de Melbourne, o Kobe Lenz, até onde eu sei, ele não está envolvido com a pesquisa, ele adverte, né, que os cientistas gostam de fazer coisas e não necessariamente pensam nas repercussões. Então, tem que ter um pouco de cuidado sobre como tratar esses Xenobots, né? Então, sabe aquela coisa que o pessoal acusa cientista de brincar de Deus? Então, Xenobots. Eu acho que agora a gente finalmente cruzou essa linha, Não, né? o pior de tudo é, os caras fizeram isso, pra quê? Ninguém sabe dizer o porquê os caras fazem isso, cara. Não. Ok, né? Tipo, é a curiosidade humana levando a gente a nosso próximo apocalipse. Não, assim, a pesquisa deve ser muito legal. Concordo. Realmente deve ser fascinante você ver um negócio nascendo de si mesmo, se reaproveitando e virando tipo uns micro-organismos, umas maquininhas vivas. Agora vamos com cuidado aí, gente. Vamos ver o que vocês fazem com esses bichos. Ô Leônidas, dá uma olhada nessas brigas aí, né? Rapaz, que notícia da hora, velho. Toma cuidado com essas confusões que você arruma, né? Mano, nossa, é bizarro, velho. É bizarro isso daí, cara. Essa notícia realmente. Eu tô meio sem palavra pra dizer o que eu acho. É muito bizarra essa notícia. Ainda tô meio assim desse negócio do bots, cara, porque. Sei lá, tipo, o pessoal criou um negócio, não sabe nem pro que é e tá querendo chamar de um robô. O robô ele é muito bem definido. Os projetos até que deu merda porque você programou ele do jeito errado.
É mais uma intenção de que esses nanobots virem os bots do apocalipse do que qualquer outra coisa. Eu acho que eles erram um pouco quando eles chamam de Xenobots, né? Eles colocam bots no meio, né? Aí você fica meio, pô, complicado essas palavras aí, né? É, mano. E outra, tipo, o pessoal já tá se indagando. Obviamente, aí vem o problema, já o problema de ética de novo. Em que categoria isso entra? Isso entra como vida? Como é que entra isso daí, né, cara? Tipo, é Cara, muito complicado isso. é muito bizarro, porque ele nasce, ele se nasce, né? Ele se cria, aparentemente, a partir sei lá, de tecido, né? Que sai da rã. Ele reutiliza algumas coisas da rã, por exemplo, os cílios para poder se locomover. Ele não tem sistema nervoso, ele não tem cérebro, mas ele se reconstrói, depois ele se regenera, e ele vive um tempão, pô, 10 dias é bastante tempo, sem comida, mas ainda não está muito bem definido se é isso mesmo. É, né? Porque, tipo assim, quando a gente fala, por exemplo, de colônia de célula, é uma coisa um pouco mais tranquila, né? Porque aí você pode dizer, não, mas células são seres vivos, né? Eles têm. Você Né? pode ter uma bactéria. Mas células saíram de alguma estrutura que é, de fato, um ser vivo, e células morrendo, tipo, né? Você mata células só de fazer isso na sua pele. Então, Uhum, vamos com calma aí. Agora, quando você tem um aglomerado de células fazendo alguma coisa, normalmente isso é um ser vivo tipo, mais complexo do que só uma bactéria. uhum. Novamente, bactéria chega a ser um ser vivo, até onde eu sei na definição. Eu acho que Então, sim. tipo, cara, deixar esse diálogo pro pessoal da ética. É. Eu só quero. Esse é o tipo de coisa que eu quero ver de camarote com uma pipoca na mão, velho. Porque eu não faço ideia do que vai dar. Parece muito divertido. Parece, né? Assim, eu acho que é o mais perto que a gente já chegou de sci-fi aqui nesse quadro. Assim, tipo, a gente tá numa linha muito tênue entre ciência de verdade e sci-fi aqui. E Assim, tipo, a olha, e gente. olha que a gente já trouxe bastante coisa interessante aqui, hein? Mas robô, né, a partir de sapo é a primeira vez. Robô, né? Aspas pro robô, né? É, então, eu ainda não tô conformado com isso daí, mas tipo assim, o fato de ser ou não ser robô é só mais uma indagação, né, no que é essa parada, né, cara? É, Daqui a pouco cresce e vira um Demogorgon essa porra, então... assim, segundo os pesquisadores, apesar do bicho viver aí por 4 meses, ele para de crescer, né? Ele chega numa fase em que ele não cresce mais. Mas até aí eu não sei quanto eles sabem sobre esse bicho também, então. É, até aí vai que alguma radiação, ele sofre alguma radiação, cria um câncer e o negócio cresce, né? Tipo... Eu acho que na escala de coisas que você quer fazer com essas coisas que você não conhece, a última coisa é acrescentar radiação nele. Não. Assim, eu li quadrinho o suficiente para saber que coisas que você não conhece, não é bom passar radiação nelas. Cara, Mas... Cara, que notícia da hora, que notícia da hora. De novo, a notícia é muito legal. é o tipo de coisa pra acompanhar com uma pipoca na mão, velho. Porque. Assim, E gostaria que saísse um filme a partir disso daí. não precisa nem ser filme, cara. Eu já tenho o plot perfeito na minha cabeça. Aqui, eu sei que o nosso canal no YouTube é seguido por muitas pessoas. Inclusive, se o criador de Naruto assiste a gente, aí ó, o próximo jutsu do Naruto, ao invés de enfocar aquele sapo enorme, ele pode, ele pode invocar os xenosapos, né? Se bem que no anime já tem isso, cara. Tipo, o Jirai uma vez invoca o estômago do bicho. E aí as paredes Ah, ficam todas cheias de célula de estômago do bicho. É mais ou menos isso. Sei lá. eu acho que já. O Jiraiya estava à frente do seu tempo, sabe? Ai, meu Deus do céu, cara. Ah, mas é Bizarro, né? isso? Sim, eu acho que sim, a gente já viajou bastante, né? Já viajou. Então, eu acho que foram duas boas notícias. Quer dizer, a primeira notícia não é boa, mas não é alarmante, né? Se você Não, tivesse alarmado por causa dela, aí você pelo menos sabe agora que, tipo, gente, tá tranquilo. andando na rua você corre mais risco de morrer do que se você tomar a vacina.
de Covid. E, diga-se de passagem, estatisticamente mesmo, o percurso de carro que você faz até chegar no postinho de saúde é muito mais perigoso. Pior. Mas, E assim, bom saber que eles estão tomando os cuidados, né? é bom saber que eles estão tomando cuidado, talvez pensar num protocolo específico para pandemia desse jeito. Na realidade, muitos protocolos deveriam ser pensados a partir dessa pandemia, porque tem muita coisa que poderia ter sido feita que não foi feita. É, Tem muita coisa que poderia ser fechada. Ó, vai ter isso? A gente já faz isso. Para a próxima pandemia, porque, mano, ter que então, ficar né? nessa de ter que ficar discutindo que a Terra é redonda no meio enquanto a galera morre é foda, né, mano? Já deu já de discutir terra redonda, terra plana. Galera, já E vamos pra quem não assumir que entendeu, não entendeu a ideia, é tipo ter que discutir o que, que a ciência diz, se seguir a ciência, o que a ciência diz é certo ou não. É tipo, acho que pessoal, já passamos dessa, né? Já passamos dessa. beleza. E essa notícia da ciência que, assim, em época de pandemia deve ser seguida, mas ela mas ela sempre pode dar algumas surpresas, é pra isso que existe a ética. Exato. Bom, que o departamento de ética lá deu uma controlada neles e sabe o que eles estão fazendo, né? Aliás, eu gostaria de. Antes de finalizar de novo, eu gostaria de usar isso como mais uma vez como argumento. Você vê como o cientista é. O cara tá fazendo um negócio muito mais bizarro do que criando um vírus que poderia causar uma pandemia. Então, mano, não espere de que um cientista tenha criado uma coisa que foi escondida. Porque o Não. cientista, quando cria as coisas, ele só quer divulgar. Ele quer mostrar. E aí ele Assim, não sabe se tá certo ou se tá errado, ele pensa depois, mas primeira coisa é mostrar. Então, pessoal, é sempre esse modus operandi. é, pode ficar tranquilo que ninguém criou o vírus no laboratório. Pode ficar tranquilo aí. Beleza? Então, nos Beleza? vemos na semana que vem? Até semana que vem.